série Seguidor, o Deus que Jesus nos apresenta. O que é Deus? Ou quem é Deus? Seria uma força? Uma energia? O que seria Deus? Se formos ouvir a cada indivíduo que diz conhecê-lo ou ter uma experiência com ele, encontraremos vários deuses ou várias versões dele. Dependendo da orientação religiosa que o indivíduo teve, irá conceber um Deus mais rígido ou um Deus mais liberal. Cada cabeça criativa cria um Deus que mais lhe agrada ou lhe satisfaça. Como diz o belíssimo poema de Fernando Pessoa, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos. A minha ideia de noite é que anoitece pelos meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamento, a noite anoitece concretamente. E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. Parafraseando o poema, podemos dizer que a ideia de Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Isso são apenas concepções que tenho a respeito dele. Mas afinal, quem é Deus? Karl Barth, teólogo do século XX, vai dizer que Deus é Deus, sendo totalmente diverso de qualquer realidade humana, inclusive da cultural e da religião do homem. O que será que Deus diz de si mesmo? Ele diz que apenas é. Não aclarou muito para nós essa definição. Caio Fábio de Araújo vai dizer que Deus não existe, nós existimos. Ele apenas é. O dia em que o homem provar a existência de Deus, ele deixa de ser Deus. Mas afinal, quem é Deus? Por não estar preso aos nossos conceitos e definições que damos a ele, e por não termos conhecimento real que o explique, estamos cheios de deuses dentro da mesma religião. Mas na busca de compreendermos um pouco esse Deus, nós temos um caminho para seguir que nos fará olhar para Deus de maneira correta e para o Deus correto. Olhe o que João disse no seu Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o único Filho, que está em perfeita união com o Pai, nos mostrou como Deus é. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Não é com Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Isaías ou com qualquer outro que temos a ótica certa para olhar para Deus. Só em Jesus o podemos conhecer, ainda que em parte, quem é Deus. Ele é a ótica certa, o ângulo preciso de olhar para Deus, que não pode ser visto por nenhum outro ângulo. É o Deus a quem Jesus nos aponta, é que é Deus. Não é a minha ideia a respeito dele, não é a ideia de qualquer religião. Só em Jesus se descobre quem é Deus. Por isso, o convite do Evangelho é o convite à conversão. Se converter é deixar o Deus que concebi, o Deus cultural e popular que implora pela minha aceitação. O Deus religioso que acorrenta ao indivíduo a um sistema. Se converter é seguir aquele que Jesus nos apresenta. É atrás desse Deus que vamos. É no seu Espírito que queremos caminhar. É a Jesus que vamos seguir. Para isso, não podemos perder Jesus de vista. Suas pegadas estão marcadas em todos os evangelhos. E muitas vezes vamos vê-lo vindo em sentido contrário e que gostaríamos que ele fosse. Haverá momentos em que vamos ter que deixar de ter razão para não ficarmos sozinhos com ela e continuarmos seguindo Jesus. Em outros momentos, teremos de ser esbofeteados diante do fascínio pelas riquezas para retornarmos à lucidez de o seguir. Quanto mais próximos estivermos dele, mais certeza teremos. Tomaremos muitas vezes o caminho contrário da maioria, mas é atrás dele que devemos ir.
Se o conseguimos enxergar, então está tudo bem. Segui-lo é uma experiência de vida, transformadora, revolucionária, desafiadora e ao mesmo tempo sedutora. É sair de si mesmo e ir para Ele. Há uma versão bem aceita de Deus que simplesmente é diabólica, aonde o egoísmo, ao invés de ser combatido, é alimentado, aonde a semente que precisa morrer para dar fruto não morre, onde ser bom, amoroso, possuir as virtudes do Espírito é ser considerado um otário, onde o foco é alcançar as vitórias e os milagres pessoais, que só são obtidos nos guetos religiosos através de correntes, campanhas, em jejuns, que têm em sua concepção apenas o marketing. Não vejo Pedro, João, Paulo infantilizando ninguém com campanhas de vitórias ou vendendo objetos ungidos. Não vemos porque eles são apenas seguidores de Jesus e fazem apenas o que viram ele fazer. Ser um seguidor não é ser um egocêntrico buscador de bênção, um usuário de Jesus, se é que é possível isso. O caminho do seguidor é tão extraordinário que os discípulos o seguiam, mesmo indo para a morte. Eles encontraram em Jesus uma experiência aonde se vale a pena viver e morrer. É o que nós encontraremos seguindo Jesus, uma experiência que dá sentido à vida, algo que vale a pena morrer e viver. Seguindo Jesus, nós estamos em Deus e caminhando para Deus. Por isso, convertei-vos de qualquer Deus que não seja aquele que Jesus nos aponte.